Todo mundo tem que saber algo que eu vou falar aqui com vocês nesse vídeo, que é o câncer, né? Todo mundo escuta muito falar sobre câncer. E há 100 anos atrás o câncer era assim, dava uma vez ou outra, uma pessoa ou outra, né? Por exemplo, antigamente, muito antigamente, nossa, uma pessoa teve câncer, então todo mundo sabia, era algo assim, sabe? Um evento bem preocupante e tal. Hoje parece que ficou comum, na verdade, você provavelmente conhece alguém que teve câncer, enfim. Então, hoje, de 20 anos para cá, o número de câncer, de diagnóstico de câncer tem aumentado absurdamente, muitos casos mesmo. E vamos entender então, né, o que é o câncer. O câncer é simplesmente quando a célula para de funcionar da forma saudável, né? Então, às vezes a gente escuta o termo assim, a pessoa está com câncer de mama. Já ouviu falar? Câncer de mama, câncer, enfim, de qualquer lugar do corpo. Essa expressão, na verdade, ela nem é tão correta. Por quê? Para você ter uma ideia, é possível pegar a célula de câncer no sangue. Por exemplo, a pessoa está com câncer na mama, certo? A pessoa está com câncer na mama. Só que a célula cancerígena a gente consegue tirar do sangue. O sangue está no corpo todo. Ou seja, o câncer está no corpo todo. Mas por que fala câncer de mama? Porque ele desenvolveu um tumor ali na mama, que pode ter desenvolvido em qualquer outro lugar. Então, o câncer ele está no corpo todo, né? São as células que pararam de funcionar da forma correta e, enfim, acaba se proliferando. E esse do sangue todo, mesmo se a pessoa não está em metástase, né? Quando começa a aparecer tumores pelo corpo todo. Então, mesmo não estando em metástase, é possível colher células de câncer, né? Mesmo, não no seio, mas de qualquer lugar. Tirou o sangue, vai estar lá a célula de câncer. O segredo para você ter saúde é a prevenção. Já dizia um ditado, né? Prevenir é melhor que remediar. Então, a gente tem que entender que a prevenção também não garante que você não vai ter. Mas, se você tiver, os problemas vão ser menores por conta da prevenção. Vamos imaginar uma casa, né? Uma casa que volta e meia com certeza vai dar um probleminha ou outro, mas se você está ali dando manutenção, cuidando, né? Apareceu alguma coisinha, você está ali já cuidando, consertando, beleza, ela nunca vai dar um problema grande, porque você está sempre cuidando, prevenindo ali, né, dando manutenção. Mas se você abandona a casa, não cuida da casa, ela vai dando problema, às vezes chega a dar problema até na estrutura da casa e acaba comprometendo a estrutura. Então é a mesma coisa no nosso corpo, a gente precisa sim usar da prevenção. Então, e voltando agora para o câncer, né? Eu disse que o câncer ele fica no corpo todo, né? Às vezes ele desenvolve ali em algum lugar um tumor. Mas você já ouviu falar, né, casos de pessoas que tiveram câncer, 5 anos depois apareceu um outro câncer? Será que é outro câncer mesmo? Será que aquele câncer, a célula não estava ali no sangue, né, no corpo todo circulando, como não mudou os hábitos, curou ali, tirou e tal, daqui 5 anos aparece em outro lugar? Entende? Então, a gente tem que aprender a questionar essas coisas, entender a nossa saúde, entender como funciona o nosso corpo. Isso é importantíssimo. Tem até um médico, né, chamado Dr. Otto, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina porque ele descobriu como que a célula cancerígena se multiplica, né? O que ela gosta para ela poder ficar cada vez mais forte, dominando ali o nosso corpo. E ele descobriu que é a glicose. Então, a célula cancerígena se alimenta de glicose. O que é isso? É o açúcar. Agora, né, açúcar é o que vai, você comendo açúcar, o comedorzinho de açúcar vai só alimentando a célula cancerígena. Isso não é de 5 anos para cá que você comeu, de 5 anos para cá, não, é a vida toda. Então, tudo que sobrecarrega a sua mitocôndria é como se fosse o motor das suas células, certo? Nós temos as células que geram, né, a energia, a mitocôndria é esse motorzinho que vai gerando energia para o nosso corpo. Toda vez que a gente sobrecarrega ela, né, com o passar de muitos anos, a gente vai acabar adoecendo nossas células, entende? Então, o que sobrecarrega tanto as nossas mitocôndrias, nossas células, é a glicose. E isso também é o que alimenta as células depois que elas pararam de funcionar da forma correta, elas gostam de glicose para ficar se multiplicando. Então, foi já comprovado que a glicose, o açúcar. Agora, que açúcar, Sueli? Açúcar tem, por exemplo, se você comer comida ultraprocessada, se você comer
né, açúcar mesmo, o negócio de comer açúcar, não gosto sem açúcar, vou comer açúcar. Isso tudo é a comida que a célula cancerígena gosta. Então, quer evitar o câncer? Evita também o açúcar. Agora vamos falar em relação à nossa alimentação natural. Vocês sabiam que mesmo sendo natural, os carboidratos é o que tem açúcar. Não estou falando de açúcar doce, de doce, não. Estou falando de açúcar que vai virar açúcar no sangue. Por exemplo, não precisa ser doce para ser açúcar no nosso sangue, entende? Então, carboidratos, mesmo sendo saudáveis, também viram açúcar. Então, a gente precisa saber disso, precisa entender que... Mas assim, é muito melhor você comer o natural do que você comer ultraprocessados e tudo mais, porque é muito açúcar mesmo. E o segundo, então tem dois alimentos, ó. O primeiro é o açúcar e o segundo é óleo vegetal de grãos. Isso aqui também, esses dois alimentos aqui, açúcar e óleo vegetal de grãos, é o que você encontra assim de peso em alimentos ultraprocessados. Então, tudo que é ultraprocessado você vai ter o banquete para suas células, né, para as células cancerígenas se multiplicar e tudo mais. Então, por isso nós evitamos, né, ultraprocessados, é por esse sentido. Ele não tem nada de bom para a nossa saúde, né? São coisas que você vai comer, nossa, mas eu gosto, o sabor é muito bom. Lógico, são coisas pensadas ali, colocadas, glutamato monossódico, para você comer, ativar ali no cérebro, come outro, um biscoito recheado, um gole de refrigerante e tudo mais, um salgadinho, você come um, já quer outro. Então, entendo que tudo isso favorece a desenvolvimento, né, do câncer. Em termos de alimentação, esses são os dois alimentos que você precisa evitar ao máximo, se você não quiser ter doença, né? Eu tô falando não só do câncer agora, tá? Porque esses dois aqui causam câncer mesmo, ó. Alimenta a célula para causar câncer. Mas lembra da mitocôndria? Se ela não estiver funcionando bem, se ela estiver sendo sobrecarregada, as células, o que acontece? Pode dar câncer, mas não só câncer, pode abrir porta para várias doenças, né? Alzheimer, Parkinson, artrose, artrite, tudo quanto é doença que existe, ela vem por conta, né, da sua célula que não está funcionando bem. Então, a gente precisa ter muito cuidado e responsabilidade no que a gente come, né? A gente precisa usar dessa prevenção para a gente ter saúde. Agora, vamos falar também o que a gente pode fazer em outros aspectos da vida, porque a alimentação é apenas um, né? Tem, por exemplo, uma coisa que influencia muito, né, prejudica muito nossas células, por exemplo, é respirar um ar que não seja puro. Né? Na cidade de São Paulo mesmo é uma poluição enorme e as pessoas não conseguem nem perceber mais, né, porque já acostumou, né, naquela poluição. Mas assim, não só lá, qualquer outro lugar que você tiver, o ar não está puro, você tem que saber que está prejudicando as suas células, entende? E tem outros fatores também, por exemplo, se você não está dormindo bem, se você, né, come muitos alimentos ali que você compra, até os alimentos parecendo naturais, né? Só que eles têm agrotóxicos, eles não saem 100% de nenhum alimento. O alimento tem agrotóxicos, infelizmente, você pode lavar, pode fazer o que for, não vai sair. E o agrotóxico é algo que entra no nosso corpo, faz muito mal, né, para nossas células e a gente não consegue também liberar esse agrotóxico, depois fica acumulando ali. A falta de se expor ao sol, de tomar sol, isso também prejudica muito a nossa saúde, né? A saúde da nossa célula. Então a gente precisa tomar sol, isso é importante, sol é vida. Tem também os metais pesados, né, que a gente acaba, né, ingerindo, né? Tem metais pesados em produtos, tem metais pesados, às vezes nossa água está cheia de coisas, então tomar uma água de qualidade, né? Evitar produtos que para a gente passar no corpo que sejam cheios de metais pesados, produtos de limpeza. Então sempre tem uma coisinha que a gente pode fazer, né, para a gente melhorar um pouquinho. A gente não vai conseguir fazer tudo. E tem algo também que é assim, nossa, que prejudica demais a nossa célula, a nossa mitocôndria, que é o estresse. Esse aí é assim, o peso é muito grande, porque já foi comprovado que se você tentar conseguir fazer tudo certinho nessa parte, mas tiver o estresse consegue afetar de uma forma muito negativa nossas células. Então, viver sob estresse, isso também acaba com a nossa saúde, com a saúde das nossas mitocôndrias, né? A gente finalizar, o que acontece é que nós precisamos sim entender que a gente tem que ser a protagonista da nossa saúde. Você não pode esperar sentir uma dor
ir lá no médico e vir com o remedinho achar que está resolvido. Não é assim. Você tem que entender como o seu corpo funciona. Você tem que ter responsabilidade no que você vai comer, no que você vai passar no seu corpo. Não estou falando que você vai ser perfeita, é impossível, né? A gente não consegue ser perfeito, mas a gente precisa ter responsabilidade sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde. No seu corpo é o templo do Espírito Santo. Você tem que ter um mínimo de conhecimento sobre como ele funciona. Você tem que ter um mínimo de responsabilidade no que você vai colocar dentro dele, né? No que você vai estar assistindo, no que você vai estar falando, tudo. Então, é sobre isso. Não achar que o médico vai resolver tudo. O médico não foi feito para isso. O médico não foi ensinado a isso. Ele não foi ensinado a curar, né, ninguém. Ele foi ensinado a ajudar a pessoa que está doente. Ó, você está doente? Pronto, eu vou te ajudar aqui, talvez diminuir essa doença. Agora, prevenir para que aquela doença não aconteça, o médico não foi ensinado para isso, tá? Os médicos são necessários, a medicina é linda, mas infelizmente esse não é o trabalho dos médicos. Você ir lá e o médico fala assim, olha, você tem que mudar o estilo de vida, como é seu sono, como é seu intestino. O médico não faz isso, né? Não é, infelizmente não faz, né? Poderia fazer, seria muito bom se eles ensinassem a gente a cuidar da nossa saúde e não só cuidar da gente quando a gente já está doente. Então, é nosso papel, sim, cuidar, ser responsável sobre a nossa saúde, tá bom? Então, não espere ficar doente para ir lá no médico pegar um remédio. Você pega a rédea aí do seu corpo e cuide dele, estude, vai atrás de conhecimento. E nós precisamos, né, ajudar as outras pessoas também. Tem pessoas que não sabem o básico do básico, tá ali doente, né, por uma coisa simples. Então, tem muita coisa que você pode fazer para você cuidar da sua saúde. E esse aqui é só um pontinho que eu falei com você sobre, né, o que é o câncer, o que é as células mitocôndrias. Você pode aprofundar depois de estudar mais. Isso só vai trazer benefício para você, porque você vai ter consciência, vai aprender assim cuidar do seu corpo de forma mais leve, né, mais prazerosa, porque é algo que você já sabe, você já conhece. Mas é isso, a conversa de hoje era sobre isso. Seja protagonista do seu corpo, evite ao máximo, assim, tire da sua vida óleo vegetal de grãos, se você não quer ter câncer, não quer ter problema. E lembra da casa, da manutenção, fica sempre cuidando, ó, conserta uma coisa aqui, conserta outra coisa lá, e assim a gente consegue usar a prevenção. Prevenção não é você ir fazer exame, é você cuidar da sua saúde. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula, fique com Deus e se inscreva no canal.